Simbora, meu povo, minha gente querida. Vamos lá falar agora de Amor Exigente. Eu amo esse programa. Amor Exigente está fazendo um trabalho lindo, um trabalho de transformação de uma sociedade adoecida. Como estamos adoecidos, né? Nossas famílias desestruturadas, disfuncionais. A gente está vendo tantos jovens se perdendo ao longo do caminho, mas a luz brilha e chama Amor Exigente. Hoje eu recebo o Luiz Fernando, que é presidente da FIAE, a Maria Amélia e a Thalia Belotto, que são voluntárias de Amor Exigente, para falarmos sobre as relações da família com o dependente químico. Sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço. Uma alegria te receber. Uma alegria te receber. Como você chama? Thalia. Ah, você é a Thalia. Eu sou o Luiz Fernando. Muito prazer, Luiz Fernando. Como vai? Alegria cada vez melhor. Vamos lá, cada vez melhor, graças a Deus, né, Luiz Neste Fernando? mês tão especial de pais e filhos não são iguais, está aqui uma mãe e uma filha para contar um pouquinho da experiência que estão tendo recentemente com Amor Exigente. Cláudia, obrigado por nos acolher. Eu é que agradeço. Qual das duas vai começar? É a mãe ou a filha? Quem vai me contar? A mãe. Como é que foi que você chegou ao Amor Exigente? Eu cheguei ao Amor Exigente através de uma amiga que me deu um site, um link, para que eu fosse conhecer, porque a situação que eu estava vivendo em janeiro desse ano, dentro da família, era muito séria, era uma situação muito desagradável, muito difícil, e eu já estava perdendo aquele brilho no olhar, sabe? O encanto pela vida. E essa amiga, quando viu, virou e falou: você precisa de ajuda. E me mandou alguns links para eu analisar. E na hora que eu comecei a analisar e fui olhando o que era o Amor Exigente, falei: esse aqui se enquadra no que eu estou precisando. Obrigada, Maria Amélia, por você estar aqui. Eu que agradeço. Maria Amélia falou tão rapidinho, mas assim, você percebeu a emoção na fala dela. Sim. E ela conhece bem a dor que você também está vivendo hoje. Você que está vivendo o drama da dependência química, você que está desorientada ou desorientado. Então, com certeza, hoje vai ser um momento muito importante para você aprender com elas. E aí a Thalia me conta. Thalia, você estava ligada a essa problemática toda, né? Sim, eu na verdade era dependente química e eu tinha alguns problemas, né, que a dependência me causou. Eu me afastei da minha família, da minha mãe, do meu irmão, do meu pai. Vivia na noite, vivia na rua. E minha mãe, ela nunca desistiu nem de mim, nem do meu irmão. E ela foi atrás de buscar para juntar novamente a família. E hoje, graças a Deus, tá tanto eu quanto meu irmão limpos junto com ela. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Isso é muito bom de ouvir. Não é fácil para a Thalia. Hoje ela está com esse sorriso no rosto, mas eu sei, de tanto que eu converso com dependentes químicos em recuperação no Amor Exigente, que é um caminho duro, né, Thalia? É duro. Mas essa não desistência da sua mãe faz diferença. Faz muita diferença o apoio, né? Que normalmente a família, ela afasta a gente, né? Não quer saber, fala para largar a mão. E o que a gente mais precisa do dependente químico é o apoio, porque eu, no meu caso, eu queria sair, só que eu estava num ciclo que não me deixava sair, amigos, locais, e sem aquilo eu sentia que eu não era descolada, eu não era aceita naquele grupo, e minha mãe não desistiu de mim, me fez estar aqui. Que coisa boa. Janeiro para abril, a gente não tem tanto tempo, então eu imagino que você ainda esteja caminhando um caminho até, eu diria que novo, mas ao mesmo tempo deve estar sendo gostoso descobrir o quanto você é especial, limpa, né, Thalia? Assim, Pode falar, eu meu tive coração. bastante descobertas, né, porque eu usava desde os meus 13, Você tem quantos anos? tenho 20. Então, sempre usava, parava, nunca fiquei realmente limpa por muito tempo. E recentemente eu tive uma notícia muito boa, que eu tirei 10 em matemática, 10 em química, e era algo que eu achava que eu nunca ia conseguir. E minha mãe, ela chorou, ela ficou muito emocionada, porque ela falou que isso é por conta de eu estar limpa. Meu raciocínio, ele mudou depois disso, minha pessoa, né? Eu vivia uma pessoa deprimida, vivia pensando em coisas suicidas,
e que eu não valia a pena e causava problema por onde eu passava. E sem as drogas eu percebi que aquilo tudo era coisa da minha cabeça, era influência e eu tô bem melhor. Confesso que às vezes dá uma solidão, porque o caminho de melhorar de vida é solitário, porque as pessoas que estavam comigo viraram as costas e me deixaram sozinha. Mas eu não tô sozinha, eu tenho minha mãe, eu tenho Amor Exigente, eu tenho meu irmão e tenho Deus. Com certeza, o mais importante de Mais tudo. importante, E não você estou vai sozinha. construir novos e saudáveis laços. Eu fico muito feliz. Coisa linda que você é. Linda sua filha. Parabéns, Maria Amélia. Obrigada, obrigada. Que maravilha. Qual foi o maior aprendizado do Amor Exigente para você? Para mim, é o que eu estava falando com o Luiz Fernando ali. É o mais, na minha opinião, o mais difícil de todos. Porque quando nós estamos ali na reunião e depois na partilha, é muito difícil você ter a coragem de olhar para você e assumir que você é codependente. Eu estava dizendo para ele que eu nem vejo como codependente, eu vejo como dependente. Você cria uma dependência emocional que é uma coisa assim absurda, né? E para alimentar a sua dependência emocional, você cria situações que os dependentes químicos, você alimenta a dependência química. E alimenta a sua dependência emocional. Então, quando eu me dei conta de que eu tinha essa dependência emocional e isso me fazia codependente dos meus filhos, eu comecei a mudar a minha atitude. Eu tive o entendimento de que eu estava promovendo aquela situação. Ou se eu não ajudasse eles a estarem no mundo, mas essa minha dependência emocional de controle, de querer, de ajudar, de poupar, de facilitar as coisas para os filhos, de não deixar eles irem em busca e conquistar. Não, porque meu filho é doente, porque minha filha é doente, porque a gente tem que parar com isso. Ela falou um pouquinho do que ela tinha, mas ela não citou a agressividade, ela não citou borderline, ela não citou uma série de coisas, 3 tentativas em 1 ano de suicídio. Então, assim, muita coisa aconteceu. E aí, a gente conseguia abrir mão, porque cria trauma, né? Eu falo, eu sou traumatizada, calma aí que eu ainda estou me tratando. Eu falo para eles, tanto para o filho como para ela. Então, a gente acaba criando, assim, uma situação que você fala assim, eu não posso deixar. Você abre as asas e fica querendo proteger, porque você tem medo que eles vão mais fundo do que já estavam. E aí eu percebi, não é assim, isso é uma codependência, isso é a dependência que eu tenho de que meu filho fique assim ou que a minha filha seja Que assim. é a dependência que Maria Amélia está falando? Ela foi organizando a vida dela de forma que o ar dela era cuidar da vida dos filhos. Exato. O combustível que fazia ela acordar era cuidar da vida dos filhos. E aí, inconscientemente, o filho não pode deixar de ter problema, porque ela vai fazer o quê da vida dela? Porque ela só sabe cuidar da vida do filho. E a Amor Exigente resgatou ela nesse sentido. Agora, Thalia, eu quero também te agradecer por você estar aqui, super corajosa, porque eu já tive 20 anos e eu sei que não deve estar nada fácil abrir assim, né, com essa cara linda e contar o que você viveu e estar do lado da sua mãe. Muito obrigada. Eu digo isso em nome das meninas que hoje estão te assistindo e falando, caramba, e ela é descolada. Você falou, você é descoladérrima. Queria fazer um comentário. Faça. Outra pessoa, assim, que eu me inspiro, assim, pra estar limpa é o meu irmão. Ele é minha inspiração, porque ele tá 5 anos limpo. Ele conseguiu, tá 5 anos limpo de uma das substâncias assim, que destrói vidas, destrói famílias, destrói pessoas. E ele é um cara muito maneiro, eu amo meu irmão e eu tô muito orgulhosa dele. Que demais. E ele deu a plaquinha de 5 anos limpo do NA pra minha mãe e ela pendurou na cabeceira da cama dela. E toda vez que eu vou no quarto dela, eu vejo, eu lembro dele e eu falo, caramba, meu, se ele conseguiu,
eu consigo. E consegue. Agora, que o caminho é difícil, É difícil. né? Sim. Mas é um dia de cada vez, como você já aprendeu. E o caminho da sua mãe também não é nada fácil. E o caminho da família, eu falei na abertura, né, Luiz Fernando, que eu vejo que as famílias hoje, elas estão desestruturadas, elas estão disfuncionais. Eu não digo isso apontando o dedo para ninguém, eu falo da minha própria casa, da minha própria família, que eu estou sempre ali, ó, de olho, atenta, para eu não recair nessa codependência, porque eu não tenho um problema desses instalado em casa, mas tem dependência emocional, gente. Difícil falar não para filho, para neto, então, nem se fala. Então, a gente tem que estar sempre de olho, né? E eu imagino que Maria Amélia, Thalia e o restante da família precisam continuar de olhos muito atentos e todos entendendo que é um processo. E a vida da gente é um processo de altos e baixos. Sim. Né? Então, Sim. tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está terrível, E nós, né? mulheres, mães, né? Depois que a gente se torna mãe, então, aí é uma beleza, né? A gente vai para o fim da fila, deixa tudo para depois. Primeiro é tudo para todo mundo. E isso já é a codependência, né? E a gente não percebe. Quando vem os problemas, mais ainda. E felizmente é possível. Então, o que eu quero deixar um recado para as mulheres, para as mães, que eu vejo isso muito nos grupos, nas partilhas. Ter coragem de se assumir como dependente é uma coisa muito difícil, porque é a nossa dependência emocional que gera a codependência dos filhos com vários tipos de problemas. Então, é difícil, mas é possível. É só ter muita fé, muita coragem e muita força para seguir. Thalia, tem muitas meninas que hoje não estão limpas e que começaram a usar droga por recreação, achando legal, divertido, mas que hoje estão sofrendo. Você já passou pelo sofrimento. Já passei. O que você falaria para elas? O primeiro não fala nada, não passo sei, fica à vontade. que pra eu sua vejo resposta. assim é buscar ajuda. Busca ajuda da família. Se não tiver apoio da família, vai por você mesma, porque é a sua vida. Sem você, cadê você, né? Não tem você. Então, eu demorei muito tempo para perceber que aquilo não me fazia bem. Eu achava que me fazia bem, mas quando eu fiquei sem, eu comecei a ficar mais agressiva, eu comecei a tacava pau em todo mundo, eu era, sei lá, não sei explicar, sabe? Só quem realmente tá nisso sabe como que é, tipo, a minha mãe, meu irmão, eu, né, sabe? Quem lida com dependente, quem é dependente sabe como destrói aqui dentro o coração. Então, buscar ajuda é muito difícil, a gente sente vergonha. Eu, pelo menos, sentia muita vergonha de assumir que eu era dependente, achava que eu parava quando eu queria, quando isso, mas eu ouvi a seguinte frase no grupo: o dependente, ele nunca vai assumir que é dependente. Então, se você já está no assim, eu uso quando eu quero, então por que você não parou ainda? Faz essa pergunta para você e reveja os seus conceitos. É a minha dica. É legal isso que a Thalia trouxe, né? Que quando ela parou o uso da substância, ela ficou agressiva. A gente tem que entender também que a gente tem um tempo aí de desintoxicação do corpo e que faz parte do processo. Quando a gente já sabe o que vai acontecer, eu acho que a gente lida com um pouquinho mais de resiliência, né? Sim. Por exemplo, hoje ainda é difícil eu frequentar os mesmos locais e ter proximidade das pessoas com quem eu tinha. Né? No começo era difícil estar perto de alguém fumando um cigarro, não podia porque eu ficava assim. Hoje já consigo, né? Não pego. Mas se você sabe que a dependência é uma doença, a gente vai conviver com isso pro resto da nossa vida. Só que tem como a gente lutar contra. Então, se eu sei que eu vou no aniversário e vai ter bebida e eu sei que bebida descarrega toda a minha vida, eu não posso estar nesse ambiente se eu não estou preparada mentalmente, fisicamente, emocionalmente para isso. Então é uma coisa que no começo é difícil pra caramba, porque eu fico, meus amigos vão tudo pra festa, meus amigos vão isso. E eu era uma pessoa que eu saía toda noite. Sexta, sábado, domingo, quinta, sempre estava na rua, sempre estava em rolê. E me afastar disso, eu perdi amizade, perdi um monte de gente. Foi difícil, eu chorava muito. Mas eu descobri que tem coisas muito mais gostosas na vida do que ficar numa noite de curtição, assim. Até mesmo cigarro, tabaco, ela parou. Coisa maravilhosa. Até o tabaco, Graças ela já a não está Deus. usando.
Uma bom pra pipoquinha com a mãe, você. né, Thalia? Deve ser delicioso também, Às vezes né? não é muito não, viu, Luiz Fernando? Não vamos romantizar. nem sei. Às vezes mãe perturba, né, Thalia? Às vezes você quer ficar na paz. Mas tá tudo bem, você não é diferente por causa disso e nem é por conta da dependência química também não, porque Não, todo é mãe. jovem É assim. não, tem horas que a mãe tem espinho, Sim. né, Thalia? Sim, mas a gente tá lidando bem melhor. Acredito que depois desse processo todo que a gente passou, eu e a minha mãe, a gente tem se dado melhor. Quando eu não tô legal, a minha mãe já me conhece, ela sabe, ela fala assim, vai comer. Quando eu começo a ficar bocuda, vai comer. Comeu? Não comeu? Minha mãe me conhece Eu tô falando isso, 100%. Luiz, porque às vezes o próprio dependente químico e a própria codependente acham, ai meu Deus, ela não quer ficar comigo, então ela não tá bem. Não, tá bem, faz parte. Né? Faz parte. O jovem, ele é assim. Ontem eu estava conversando numa pizzaria com meu filho, com a minha nora e com meu neto, meu marido, e aí surgiu lá uma conversa mais acalorada do meu filho comigo. E aí eu até falei para ele, Gá, normal. Filho realmente tem, às vezes, dificuldade de ouvir o que a mãe fala. Irrita. Mãe, às vezes, irrita. E não é porque você tem o seu problema de dependência química ou não. Não, mãe irrita, viu, Luiz Fernando? E que bom que irrita, não é, Cláudio? Porque é por um bom motivo, porque pais e filhos não são iguais. E a mãe precisa assumir o papel de mãe para que o filho possa ser filho, e às vezes isso irrita o filho. Mas no final dá tudo certo, compensa, o sacrifício compensa. E está aqui um exemplo lindo de uma mãe e de uma filha que estão há pouco tempo no amor exigente. Elas estão construindo uma relação nova, né? Sim. Isso é lindo. Sim. Isso aí, vieram já em prontidão, acredito que já na necessidade de ter um programa e de ter um grupo que as apoiasse. Sim. Mas você, no momento de vida que estiver, venha para o Amor Exigente, venha nos conhecer, venha receber este apoio, ser acolhido, sem julgamento, porque hoje na nossa sociedade, quem que nos acolhe sem julgamento, Cláudia? Quem que nos ouve gratuitamente? E o Amor Exigente está lá, de portas abertas para acolher você. Procure-nos. Isso mesmo, maravilhoso. Eu queria dar, complementando o que o Luiz está falando, o amor exigente, todo mundo pensa que é para dependente químico ou para codependente. E o que eu tenho percebido não é. Qualquer tipo de problema que você tenha com você mesmo, independente do que é a situação na sua família, vai para o amor exigente. Porque depois da pandemia, nós todos, eu falo que nós ficamos com uma sequela de relacionamento, de família, de amigos, de tudo. No amor exigente, a gente começa a retomar a nossa essência, sabe? A conhecer, peraí, sou eu, e voltar a ser a pessoa que era. E isso tem sido muito bom. Então, não só os dependentes químicos ou codependentes ou quem tem esse tipo de dificuldade, não. Eu abro esse convite assim para todo mundo, principalmente que estiver numa fase de depressão, de solidão. Eu concordo com você e eu sou grata. Eu também concordo com o que você falou. Depois da pandemia, ontem eu estava conversando sobre isso com meu marido. Impressionante, mas depois da pandemia, parece que está todo mundo mais irritado. Primeiro desmemoriado. Sim. E depois impaciente, né? Todo mundo mais irritadiço. Sim. É impressionante isso, né? Sim. Agora, Thalia, eu fiquei curiosa com uma coisa. A gente até brinca no Amor Exigente, fala que algumas pessoas falam que os filhos falam assim, você tá indo agora nesse amor, ferra a gente, né? Mas a sua mãe fez mudanças que foram muito boas para ela. O que você viu de bom, assim, como é que foi enxergar a sua mãe diferente? Eu vi a minha mãe realmente muito deprimida, né? Então, tipo, ela ficava desesperada. Ela tem realmente esse controle que eu não gostava, então isso também me afastava mais dela. Então, como eu já estava, né, no oba-oba, na loucura, quando minha mãe começava a dar um pingo de controle, eu já, opa, tchau. E às vezes passava dias fora. Hoje em dia eu entendo que esse controle, na verdade, era medo, né, o medo dela. E por conta do grupo, minha mãe tem lidado melhor com isso. E eu também tenho entendido que não era porque ela não queria me ver feliz, né, porque ela via que aquilo me fazia mal e me destruía. Então, eu não sei explicar, não teve uma conversa entre eu e minha mãe e falar assim, não, vamos pôr limite nisso. Só foi acontecendo, né? Foi uma coisa bem natural e tranquila. A gente tá em paz uma com a outra. Ela fala assim, por exemplo, você não vai fazer tal coisa. E eu já nem... Sim, mas quando eu quero fazer, a gente vai e conversa.
É uma coisa, melhorou nossa comunicação. Melhora, né, a comunicação. Melhora. Fica tudo limpo, né? Sem Exato. máscaras, né? É exatamente isso. Isso é maturidade. Você Tá hoje não é crescendo. mais aquela menininha dos 13 que estava precisando de um grupo. Hoje você sabe quem você é, o quanto você é amado, o quanto você é especial. É Né? verdade. Coisa linda, maravilhoso. Uma dica para as meninas é nunca se coloque abaixo de você mesma por conta de amizade. Porque durante minha adolescência eu sempre achei que eu era menos. Então eu aceitava qualquer coisa que minhas amizades falassem. Então eu já fiz muita merda na vida por conta de amizade que só queria usar a minha pessoa. E eu me ferrei, fiquei com sequela, fiquei com trauma. Me senti culpada, me senti insignificante. E vendo agora com outros olhos, um olhar um pouco mais maduro, eu não me considero muito madura, né? Estou em constante aprendizado. Mas vendo assim, eu percebo que eu fui muito tola, né? Porque eu tinha todo o apoio que eu tinha em casa. E eu queria buscar validação na rua. Então, quebrei muito a cara. E a gente não precisa quebrar a cara para aprender, a gente pode seguir com o exemplo dos outros. Só que tem pessoas como eu que precisam quebrar a cara para aprender. Maravilhosa, coisinha mais linda. Ô, Thalia, eu falava para os meus filhos assim, né? Quando eles eram adolescentes. Os amigos, aqueles mais descolados, falava para minha filha, o menino mais bonito, a menina mais interessante, é quem vai te oferecer para experimentar, para usar, né? Tem que ficar atento a isso, porque a gente fica sempre achando que quem vai querer que a gente, por exemplo, tenha contato com alguma substância ilícita seja um lobo mau. E, na verdade, não é assim, né? Não. A primeira pessoa que me ofereceu, na verdade, era uma amiga do CAPS. Né? Eu participava do CAPS infantil. E uma vez, saindo do CAPS numa festa, ela me ofereceu um cigarrinho e eu não aceitei. Ela insistiu, vai, fuma. Por que você não fuma? Eu fumo, meus amigos fumam, é bonito, é legal. E aí, do cigarro, eu fui para outras coisas. E isso, realmente... Tudo com a intenção de estar junto. De estar junto. Porque o adolescente, ele precisa mesmo, faz parte. O grupo é importante, né? Faz parte, inclusive, do nosso processo de amadurecimento, da construção do nosso caráter e personalidade. Só que aí a gente precisa escolher bem o grupo, né? Saber bem com quem a gente anda. Minha mãe me falava uma coisa que eu ficava irritada, mas ela tem toda a razão do mundo. Ela falava, diz-me com quem andas, que direis quem é. Você já ouviu isso? Já. Mas é verdade, né? E pior é que é verdade, né? E eu comecei usando só de final de semana nessas festas. Então eu achava, no final de semana não tem problema, não vou viciar. Foi para meio de semana. Começou meio de semana e embolou. E quando eu fui, eu tava precisando, porque eu tava triste, porque ia me deixar mais feliz, porque... Não sei, a gente arruma motivo para usar. Às vezes é porque, nossa, começou a chover, estragou meu dia, preciso ir. Né? E não é assim. E isso já é a dependência, né? Você buscar aquilo em momentos de fragilidade, como se fosse um apoio, um conforto para o coração, não já é a dependência. Você falou de Deus, né? Que hoje você tem sua família, tem seu irmão, tem o amor exigente, tem Deus. Eu sempre enxergo que a espiritualidade, independente da religião, seja um pilar para se manter sóbria. Como é que é isso para você? Na época que eu usava, eu não acreditava em Deus. Eu lembro que muitas vezes que eu discutia com a minha mãe falava, Deus te ama. Eu, Deus não existe, Deus não isso, Deus não aquilo. E Deus pôs muita prova na minha vida que Ele existe sim. Eu andava na Sé de madrugada sozinha. E, gente, Ele é muito perigoso. E graças a Deus, tipo, eu sempre fui muito protegida. Aconteceu milagres na minha vida, né? De ser para ser assaltada e não acontecer nada, de ser para ser machucada e não acontecer, sabe? De um monte de coisa. Às vezes a gente acha que considera desgraça, vamos supor, tipo, de perder uma droga, mas na verdade eu considero que foi Deus tirando aquilo de mim, porque não era para acontecer. Minha mãe era pastora e agora eu comecei a ir no terreiro de Umbanda com meu irmão e eu adoro ir lá, eu gosto muito, eu me sinto bem. Me sinto tranquila, me sinto com paz no coração. E acho que é isso que todo mundo busca, né? Ter paz no coração. Que é algo muito difícil da gente ter. O mundo é muito caótico, a sociedade é muito difícil.
E a gente se sente pressionada, a gente se sente julgado. Mas eu sinto que eu sou muito mais julgada pela minha própria cabeça do que pelos outros. Lindo, maravilhosa. Deus te abençoe. Amém. Sua mãe tá certa, ele te ama e não é pouco, é muito. E tem propósitos lindos para sua vida. Não tenha vergonha de falar, de contar a sua história, porque é através da sua vida que muitas outras vidas serão salvas. Tá? Muitas meninas vão conseguir sair do que elas estão vivendo hoje através dos seus depoimentos. É Você faz difícil. vídeos no Instagram contando? Não faço, eu pensei em fazer. Então não pensa mais, faz. Quero te seguir. Qual que é seu Instagram? Thalia Caterine. Thalia Caterine. Isso. Com TH? Não, normal. Então, Thalia Caterine, vou te seguir. Quero ver os vídeos, você contando da sua experiência para tocar o coração de outras meninas. Pode deixar. Tá bom? É difícil, mas não é impossível. Sabe que uma vez eu li que quanto mais a gente propaga a nossa transformação, mais fácil é continuar transformado. Propague. Tá bom? Obrigada. Dar amor, é isso. Olha, Maria Amélia, maravilhosa. Muito obrigada. Eu que Deus te abençoe agradeço, muito. Luiz agradeço a Fernando, hoje eu não deixei você falar oportunidade. nada, né? Que bom, Cláudia. Eu fiquei tão contente de ficar aqui quietinho, porque vocês três Hoje puderam falou mostrar para os nossos telespectadores que o Amor Exigente é simples, funciona e que não precisa nem de altas escolaridades para começar a colocar em prática o básico, que é ser gente, que é saber que tem recursos limitados e que tem papéis definidos dentro da família. E agora, Cláudia, nós faz uma semana que estamos com um site novo no ar. Eu O sei. Tiago fez um site lindo, que agora você pode descobrir onde tem um grupo de Amor Exigente perto de você, que você pode comprar os nossos produtos na nossa lojinha. E os nossos produtos são os livros da Dona Mara, para a gente ficar cada vez melhor. Então entra lá, amorexigente.org. Maravilhosos. Deus abençoe. Amém. Muito Uma linda obrigada, semana viu? e até a Você também. próxima. Até. Muito bom. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Lindona. Amei te conhecer. Luiz Fernando, foi um prazer te alegria, reconhecer. Esperança. Sempre. Esperança. Esperança, sempre.